Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir, vai pegar na tua mãozinha nesse caminho de se descobrir de uma forma leve, porém realista. Já digo que aqui neste podcast ficam os fortes. Este não é um podcast para qualquer um. Você tem que estar pronto para ouvir as coisas que talvez eu trago aqui. São às vezes umas verdades escrachadas, são às vezes uns choques de realidade. Mas se você tiver disposto a se conhecer melhor, eu tenho certeza que você vai adorar os nossos episódios. Meu nome é Andréia Chociai. Lá no meu Instagram e TikTok, @AndréaChociai, você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre essa podcaster, criadora de conteúdo, triatleta. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje, em pleno segundou, eu acho que cabe muito o nosso tema. Cai como uma luva, porque assim, estamos chegando no final de ano, pós-feriado, e agora com o feriado já chegando. Mas principalmente, eu acho que as segundas-feiras elas acabam trazendo isso pra gente. E geram, eu quero até começar com um questionamento. Se vocês ouviram um ronquinho, é a senhora minha cachorrinha que tá aqui no fundo participando do podcast. Por que a gente não consegue simplesmente tirar alguns planos do papel? Por que a gente planeja bonitinho, a gente acorda motivado, estrutura o negocinho e mesmo assim algumas pessoas parecem que simplesmente elas não conseguem tirar os planos do papel? Aliás, tem planos aí que eu acho que assim, tá num papiro de tantos anos que ele tá sendo enrolado, que ele tá sendo no próximo ano, na próxima semana, na próxima segunda. Com isso já se passou 10, 20 anos. Mas por que algumas pessoas não conseguem tirar do papel? E aqui eu tô falando todos. Plano fitness, financeiro, trabalho, família. Por que a gente não consegue? Mas antes, a gente vai falar de roupas íntimas. Mulher, tá maluca? Tá doida? Como assim? É porque eu descobri essa semana, talvez vocês não saibam, se vocês não foram butucar lá no site de Dona Insider, que eles trabalham também com roupas fitness e roupas íntimas. Calcinha, sutiã, cueca. Inclusive, quando eu falei para um grande amigo meu, olha, a Insider agora é parceira do Pod e tudo mais, ele falou, cara, eu simplesmente amo as cuecas boxer deles, porque não enrolam na perna. E eles têm essa coisa de naked feel, que é você meio que se sentir pelado, sabe? E eu logo fui correr comprar, porque eu detesto roupa de baixo, tipo, me pegando, me apertando. E eu posso garantir que essa sensação, tipo, de estar nu, esse naked feel, ele é real, oficial mesmo. Além das peças serem antibacterianas, antiodores, são respiráveis, não desbotam e carregam toda a tecnologia que a gente sempre fala dos tecidos da Insider. Mas o principal que eu quero trazer para vocês é que hoje, do dia 18 até o dia 23, as underwears, as roupas de baixo, todas estarão com descontos cumulativos que podem chegar até 40% de desconto se você utilizar o nosso cupom ADULTABF. Lembrando que este é o grande mês da Black Friday, então bora aproveitar. Afinal de contas, vocês vão estar pagando quase metade do valor das peças de baixos, mas para underwear é do dia 18 até o 23 desse mês. Deixarei o link aqui embaixo que já aplica o nosso cupom direto, então bora lá participar. E bora gastar o dinheirinho em quem apoia esse podcast para ele surgir, para ele acontecer. Tá, mas por que que simplesmente algumas pessoas não conseguem tirar os planos do papel? Quando eu tô falando aqui de tirar um plano do papel, em tese eu já tô falando de uma pessoa que planejou, ela fez um projeto pro negócio acontecer. Só que primeiro de tudo a gente tem as pessoas que assim, só querem algo. Ah, eu quero emagrecer. E joga pro universo. Vai que numa dessa ela contrai um emagrecimento. Então tudo começa com desejo. Algumas pessoas param no desejo e até acham que querem mais do que realmente querem. E outras pessoas, elas estão dispostas a não ficar só no desejo. Então são pessoas que planejam. Tá? Vamos aqui no emagrecimento para ser mais fácil de ilustrar. Então tem aquela pessoa que deseja, ela não tá gostando do peso atual e ela quer emagrecer por algum motivo. E ela quer.
elaborou muito sobre como vai fazer, quando vai fazer, ela quer. Mas aí eu já tenho aquela pessoa que aquele desejo, ele tá ficando mais forte, ele tá ficando mais latente e aquilo tá incomodando, tá? Tem um elefante no meio da sala e a pessoa já não tá mais conseguindo disfarçar. Aí ela parte para o planejamento. Essa pessoa que planeja, ela tá tentando montar um projeto, um plano de ação. Então a pessoa, ela quer emagrecer. E ela sabe que ela precisa fazer algo, que não dá para contrair um emagrecimento, tá? Então ela vai lá, bom, o que todo mundo fala? Pô, eu tenho que me exercitar, eu tenho que comer melhor, tá? Então eu tenho aqui na minha cabeça que eu preciso me matricular num lugar, escolher um esporte, um exercício que eu vá fazer, contratar uma nutricionista ou simplesmente começar a comer comida de verdade, eliminar as porcarias, os doces que tem em casa. A pessoa elabora um plano, tá? Então eu quero falar com essa pessoa, que ela tá incomodada, que ela até tem um plano pra fazer isso, mas ela não consegue tirar do papel. Eu não quero falar com a pessoa que só quer. Porque a pessoa que só quer, ela ainda tem que entrar num estágio de muito incômodo pra realmente ir atrás da mudança. Então, assim, são barreiras que a gente tem que transpor, que assim, não vamos queimar etapas. Então, a pessoa que tá só pensando, que quer, desejando, não é com ela que eu quero falar hoje. Eu quero falar com você, que viu o elefante no meio da sala, tá te incomodando e você está pensando a respeito. Pode não ser um plano maravilhoso, mas você já tem uma ideia do que teria que fazer para alcançar. Uma mudança de emprego, um término de um relacionamento, você já sabe o que tem que fazer. Tá? Por que é que algumas pessoas simplesmente planejam e conseguem e outras não? Por quê? Falta força de vontade? Falta querer? Lembrando que querer foi a coisa que começou lá no início, então não acredito que seja falta de querer. Força de vontade? Acho frágil a gente colocar em força de vontade, porque a força de vontade, primeiro que ela é algo que ela se esvai dependendo da quantidade de BOs, de problemas que você está aí passando na sua vida. Eu acho frágil a gente colocar na força de vontade. Eu digo que, mais do que isso, tem que existir um grande porquê. Tá? Uma pessoa, quando ela quer emagrecer, porque ela quer, porque, sei lá, essa calça não cabe mais, não tô gostando do que eu tô vendo no espelho, é um porquê válido? É um porquê válido. Mas eu não sei se é um porquê muito forte. Porque veja, quando me deu o estalo, quando eu tava lá até 2015, uma falsa magra, extremamente sedentária, bebendo muito, fumando muito, a estética tava pesando? Tava, mas não era o que tava mais pesando, tá? Porque era falsa magra, então, dependendo da roupa que eu colocava, você olhava pra mim e falava que eu tava magra. Meu braço fininho, perna fininha. Mas aí se eu tirasse blusa inteira, se eu tirasse realmente, você visse minha barriga, minhas costas, você vê que eu realmente fazia jus os 20 quilos que eu estava mais pesada. Tá. Então a estética, ela é um porquê. Mas eu realmente acho que a gente tem que ter um porquê muito mais forte na nossa vida. No meu caso, do caso de ter saído do sedentarismo, foram dois grandes porquês. A estética, obviamente, me deu aquele impulso para começar. E eu estava num momento da minha vida muito doente. Eu estava extremamente viciada em trabalho. Aliás, eu tinha desenvolvido diversos vícios. Trabalho, bebida, cigarro. Então, eu estava viciada em muitas coisas. Nenhuma delas fazendo bem pra mim. E eu me lembro que eu entrei no consultório de um cardiologista e ele falou, menina, nessa toada que você tá, você não chega aos seus 40 anos. Quando ele falou aquilo pra mim, eu falei, nossa, só de olhar pra mim, ele nem olhou nenhum exame, ele olhou pra mim e falou isso.
E a consulta não era pra mim, a consulta era pro meu namorado na época. E ele me soltou essa bomba no colo. Garota, se você continuar nessa toada, olha a tua cara, olha pra você, você tá parecendo um zumbi. Era a época que eu tinha 3 empregos, e fumava, e bebia, e não descansava, e não dormia direito. E eu me senti tão mal com aquilo, porque eu vinha num egocentrismo de eu estar muito boa, muito foda, muito trabalhadora, muito fácil e aconteço, que quando ele falou aquilo pra mim, nossa, mas foi um volta pra realidade, foi uma tamancada, mas foi ali uma tamancada. E aí eu entendi que existia ali atrás um grande porquê. Eu queria ficar boa. Porque eu lembro que em seguida eu fui para uma psiquiatra. E a psiquiatra falou para mim, Andréia, eu não quero te deixar refém de remédio, mas eu só vou tirar o remédio se você começar a se exercitar. Então ali eu já estava unindo 2 grandes porquês. O estético e o segundo porque eu estava doente. Eu estava à beira de ficar doente. Se ele tivesse talvez me falado aquilo um pouco mais cedo, eu acho que não teria mexido tanto comigo. Mas o fato de estar ali nos meus 30, passando por toda a crise dos 30 que eu estava, e um negócio de estar me achando super velha, aquilo mexeu muito comigo. Muito mesmo. Ali eu me lembro que eu falei assim, nossa, mas eu devo estar acabada. Eu devo estar horrível. E ainda a psiquiatra falou que eu tô com transtorno de ansiedade e eu não consigo dormir direito e fumando pra caramba e tal. E eu me lembro que eu olhei no espelho e falei, eu preciso fazer alguma coisa pra mim. Então eu realmente acho que a gente pode querer bastante. A gente pode até ter um plano muito bonito. Mas o que separa uma pessoa que consegue tirar do papel um projeto, um plano e um desejo é alguém que tem um porquê muito sólido. Quando as pessoas falaram assim pra mim, nossa, né, eu vejo você fez a sua transição de carreira, há tantos anos eu tô querendo fazer a minha transição de carreira e eu realmente não consigo. Sabe qual foi o meu grande porquê naquela época? Que eu consegui realmente assim parar e falar, não quero mais, não vai rolar mais, não me identifico mais. Eu me lembro que o meu principal gatilho ali foi a pandemia. Porque quando a gente passou o que passou, o lockdown, o medo de morrer, que em certo grau todo mundo teve, eu senti como a vida poderia ser muito curta. Eu me lembro que na minha cidade morreu um atleta. Eu me lembro que eu vi uma atleta de CrossFit definhar por causa dessa doença. E aí eu fiquei pensando, eu me lembro de olhar para o Maicon e falar, Maicon, qualquer um de nós dois agora pode ir de arrasta. E o que eu fiz? Eu fiquei presa num trabalho que eu odeio, porque eu tava com medo do que as pessoas vão pensar, porque eu tô com medo se eu não vou ganhar dinheiro suficiente. Tá, se eu não ganhar dinheiro suficiente na minha próxima escolha, eu vou fazer, faço bolo no pote, faço comida, sei lá, faço qualquer coisa. Eu tenho a capacidade, eu tenho a saúde, eu tenho como fazer. Então ali teve um porquê muito substancial de medo. Eu tive medo. Um medo não de morrer, mas um medo de não viver. Eu acho que é exatamente isso. Eu lembro no final de 2020, que quando eu cheguei em setembro, eu falei pro prefeito, eu falei, olha, eu vou pedir minha exoneração. Não, você tá maluca, você tem que ficar pelo menos comigo até dezembro pra gente entregar o mandato. E eu falei, não, eu preciso sair já. Eu preciso sair agora. Eu tenho que fazer a outra coisa que eu tô fazendo, eu preciso queimar as pontes, eu preciso fazer o que eu tô fazendo dar certo. E enquanto eu tiver isso aqui de conforto, enquanto eu tiver isso aqui de plano B, o plano A não vai dar certo. Porque eu queria viver. Falei, eu pego esse raio dessa gripe, caio numa UTI e já era. Acabou a Andréia. E poderia acontecer como aconteceu com muitas pessoas. Então, quando eu olho, assim, lembrando que eu não tô falando nem com a primeira galera que nem sabe se quer realmente. Mas eu quero falar com você que tá arrastando alguns planos. Se colocando, assim, uma diversidade de empecilhos. Sabe, tá sempre muito ocupado, ou não dá tempo,
ou tá distraído demais, ou a maré mudou, ou será que não tá faltando uma grande motivação? E aqui eu não tô falando de empolgação. Motivação é ter um motivo. Quando eu digo, olha, você precisa ter motivação para ir lá fazer tua aula de natação, a motivação não é empolgação. Isso aí eu tomo um gelzinho de carbo, a gente enche os pacová de um açuquinha do carboidrato, dá uma bela de uma energia, eu tomo um pré-treino. Não, eu tô falando de ter um grande motivo. Hoje eu não queria nadar. Hoje a última coisa que eu queria era nadar. Tava indisposta para nadar. Mas eu tenho prova domingo. Eu tenho uma motivação. Eu preciso ir bem nessa prova. Eu quero. Pra mim, não é pra ninguém. Pra mim, eu quero ir bem nessa prova. Eu quero fazer uma natação melhor do que eu fiz na última prova. Já vai ser assim, pra mim já tá ótimo, fazer uma natação melhor do que eu fiz na última prova. É um grande motivo. E eu percebi que eu consegui tirar algumas coisas do papel quando elas tinham um verdadeiro porquê. E o que acabava ficando no meio do caminho eram coisas que pra mim não faziam sentido. Que talvez fazia sentido porque alguém me falou, porque talvez fazia sentido por uma modinha, porque talvez fazia sentido, sei lá, porque eu vi alguém fazendo e achei que ia ser legal pra mim. Mas tudo que tinha uma raiz, um grande porquê, eu fiz. Só que eu precisei me lembrar deste grande porquê a pomba do tempo inteiro. Aí quando fala assim, nossa André, você é tão dedicada nos treinos, porque todo dia eu tenho um grande porquê. Como que eu fiz isso nos treinos? Tô sempre inscrita numa prova. Sempre. A minha tentativa é pelo menos a cada 2 meses eu tenho que estar fazendo uma prova. Uma prova de triatlo, uma prova de duatlo, uma prova de corrida, eu tenho que estar sempre em estado de competição. Porque daí eu sei que eu tô sempre treinando pra uma prova. Né? Eu não fico treinando por treinar. Porque pela estética pra mim já não faz sentido. Então eu tenho que ter este porquê pra balizar sempre este porquê. Talvez a sua decisão, o seu plano, seja pra você deixar o seu trabalho. E aí o que eu mais vejo acontecendo no pessoal que vem na consultoria, inclusive quero deixar um recado sobre a consultoria deste ano. Estamos encerrados, meus amores. É com muita alegria e pesar que eu digo que a agenda de 2024 ela já está fechada, né? Essa semana e na próxima estarei viajando. Então depois ali dezembro até a próxima viagem já vai ficar muito corrido. Então eu mantive as pessoas que são fixas comigo, algumas que já tinham marcado anteriormente. Então a gente volta somente em 2025. Aí a gente entra e vai abrir a agenda certinho, eu vou avisar vocês. Então só para vocês que aí estão pensando em fazer uma consultoria, este ano nós já encerramos a nossa agenda. Mas uma das coisas que eu mais vejo na consultoria acontecer é exatamente pessoas que, por exemplo, querem muito mudar de emprego. Elas querem, assim, transicionar a carreira a qualquer momento. E elas fazem um bom plano. Pô, eu vou ter que estudar para isso, eu vou ter que me orientar para aquilo, eu tenho que fazer tanto tempo de formação. E elas vão se perdendo no meio do planejamento. E quer às vezes fazer um planejamento tão redondo, tão certinho, tão perfeito, que acabam deixando. Porque esse é o segundo grande problema. Planejamento, projeto, tudo no papel foi feito para dar errado. Se você pegar um projeto de uma casa, e você conseguir executar ele sem nenhum problema, olha, é o milagre dos milagres. Sempre vai ter um desafio, vai ter um probleminha no solo, vai ser uma hora que bateu um nível, não bateu legal, sempre vai ter um desafio. Porque no papel cabe tudo. É muito fácil a gente colocar no papel. Tanto que eu sempre digo, quando eu fazia projeto, eu falava, olhem o projeto, verifiquem o projeto, que é mais fácil eu corrigir no papel do que eu corrigir em loco. É muito mais fácil. Então, olhem o projeto. A mesma coisa. Para vocês planejarem, é muito lindo. É igual quando a gente coloca na agenda, das 7 às tanto eu vou fazer isso, das 8 a tanto eu vou fazer isso, O dia acontece e às vezes você não consegue seguir ordem nenhuma que você colocou ali. Mas na agenda cabe, no papel cabe. É a mesma coisa. Eu vejo que as pessoas ficam se atendo a ter um planejamento perfeito e aí já começa a criar um dragão de Komodo, um negócio muito grande e assustador e acaba não fazendo.
Eu sou a pessoa eterna do antes feito que perfeito. Nada do que eu faço é com perfeição. Nada. Eu poderia ter uma luz melhor aqui. Eu poderia gravar todo dia. Eu poderia ter uma edição de milhões. Eu poderia escrever melhor. Eu poderia não comer um acento. Eu poderia. Eu tenho certeza que eu poderia. Mas eu sei que ficar me fixando às vezes em detalhes não vai fazer eu tirar o negócio do papel. Então, às vezes, e eu digo isso, todo planejamento ele é feito para ser revisado, para ser recalculado rota. Quando a gente montava o cronograma da obra, ele tinha que ser revisitado todo mês. Eu falava, essa obra vai durar 9 meses. Então, no mês tanto eu vou fazer metade da alvenaria, no outro mês a outra metade. Eu vou fazer a hidráulica a partir do segundo mês, no terceiro mês eu faço mais um tanto, no quarto mais um tanto. Só que a gente não conta que vai ter chuva, que material vai atrasar, que às vezes o pedreiro vai faltar, que minha equipe vai falhar. Então, se eu olhasse para aquilo, eu ia estar assim, é muito lindo, acaba a obra em 9 meses, deu 12, a obra não acabou. Por quê? Planejamento é para ser feito revisitado. Ah, eu estimei aqui, ó, que eu quero emagrecer 10 quilos até o Natal. Uma linha expectativa, né, gata? Que a não ser que seja uma lipoaspiração, assim, um pouquinho difícil, mas, né, pode ser um pouquinho menos. Mas como é que eu vou fazer isso? Bom, eu tinha 4 meses quando eu planejei, agora eu tenho 1 mês. O que eu posso fazer aqui? Bom, não vou conseguir 10, mas talvez eu consiga 5, talvez eu consiga 3. O que eu preciso arrochar? Bom, então eu vou ter que ser muito mais disciplinado na dieta, eu vou ter que treinar todo santo dia. É recalcular rota. E não simplesmente, eu planejei para 4, agora só tenho 1 mês. Quer saber? Fica pro ano que vem. Sabe a história do Jaque? Já que eu comi esse pedacinho de bolo, por que não comer o bolo inteiro? Já que eu tomei um copinho de vinho, por que não tomar a garrafa? Então se lembrem dessas duas coisas. Qual é o grande porquê? O que tá te movendo? Tem que ser sólido. Tem que ser sólido. Porque, assim, fazer por fazer, porque os outros querem que faça, porque a manada tá fazendo, porque todo mundo vai fazendo, tu não vai sustentar. E o segundo, planejamento é feito para ser revisitado. É para recalcular a rota o tempo inteiro. Ou tudo que vocês fazem planejadinho sai 100% maravilhoso e perfeito. Não. Então, que tal pegar hoje, essa plena segunda-feira, sentar você, pegar ali uma aguinha, um suquinho e revisitar as tuas metas? E ver, bom, o que cabe ainda para eu fazer nesse ano? O que cabe para eu fazer ainda nessa semana? O que cabe para eu fazer até dezembro? O que cabe para eu fazer até janeiro? Parem com essa coisa do, já chegamos em novembro, o mês... Não, o ano não acabou, gente. Não, definitivamente, a gente tem que pelo menos aí nos 40, 50 dias para esse ano acabar. Tem muita água para passar debaixo da ponte. Eu não quero vocês zumbizando na vida. Eu não quero vocês tocando barriga para frente. Eu quero e desejo muito que os planos de vocês saiam todos do papel.